é um assunto que às vezes há polêmicas, há dúvidas, e é necessário que o espírito da dúvida se retire. Porque nós cremos num Deus único e verdadeiro, que tem nos abrido o entendimento para compreendermos as Escrituras com precisão, conforme ela é. Gostaria que todos tivessem papel, caneta, e eu gastaria 3 horas para falar deste assunto. Mas eu tenho ali 35 minutos. Irmãos, porque a igreja ela está para deixar este mundo. E às vezes por causa de um assunto tão banal, tão sem sentido, alguém poderá ficar aqui. Jesus estava pregando lá no templo para os judeus, e alguns deles creram. Não foram todos. Alguns creram. E ele diz, é o texto de introdução, São João 8:32. Se vocês quiserem começar a anotar, nós vamos ler bastante. Como eu disse, não há tempo suficiente para explanar, para introduzir na igreja, nesse sentido, o necessário para que não haja dúvida. Porque tudo que tem dúvida é o que é a igreja? É uma escola, viu? Por isso que eu disse no domingo passado que teria uma surpresa. O povo não vem na escola, é uma escola hoje, viu? Não é um culto de pregação normal, não. É uma escola. Por gentileza, pode ir lendo. São João 8:32. Mais alto. Para quem Jesus disse isso? Para quem? Foi para nós não. Não, nós não. Ele disse isso para os judeus. Por isso é que tem que vir na escola, para não ficar errando aqui dentro. O professor é bravo, viu, irmãos? O professor tem que disciplinar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse isso para os judeus que creram nele. Mas antes ele tinha dito, se vocês permanecerem, no verso 31, se vocês permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Leia, por favor. Se vocês permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente sereis meus seguidores, meus servos, meus alunos, porque discípulo é aprendiz, é alguém que está na escola, é alguém que está aprendendo. Então tem que ter, primeiramente, certeza. Como eu já disse, tudo que não provém de fé é pecado. Aonde está escrito? Romanos 14:23.
tudo que não provém de fé é... Então, se você tem dúvida de alguma coisa, não faça não. Se você tem dúvida, não faça. Se você está namorando um rapaz, uma moça e quer casar, mas tem dúvida, então não case. Porque não vai dar certo não. Porque inicialmente parece, às vezes, ser um grande amor. Mas de repente, é um lobo vestido de ovelha. Eu quero falar, eu estou dando só uma introdução. Eu quero falar da lei e o quarto mandamento. Nesses 40 anos que eu estou aqui, eu tenho ouvido muito comichões. Você que estava aqui no domingo passado, pode pensar, eu estou cansado desse assunto. Eu tenho certeza que vai sair coisa aqui que você não ouviu ainda. E eu digo para você que é mais velho aqui, que nós estamos cheios de pessoas novas que não conhecem o assunto e é necessário conhecer esta verdade escriturística. E conhecereis o quê? Em São João 14,6, o que está escrito? Então Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Vamos obedecer Jesus? Amém? Vamos! Lá no Velho Testamento, se você quiser escrever aí, anote. Para que serviu a lei e o quarto mandamento? Quem sabe qual é o quarto? Qual é o quarto mandamento? Está vendo como vocês não sabem? Está vendo? Não sabe nem qual é o quarto mandamento. Qual é o quarto mandamento, igreja? Tem alguém falando, mas está com medo. Está com medo. Vamos ler. Vamos ler. Vamos lá no Êxodo, capítulo 20. Amém? Ache para mim o quarto mandamento. É escola, viu, irmãos? É escola. Eu quero que leia tudo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia de sábado, o sábado do Senhor. Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Pergunta: o Senhor deu lá na lei a guarda do sábado. Permanece até hoje este mandamento? O sábado foi um sinal. Aí mesmo fala. Quem achar aí para mim, por favor? Aí mesmo fala que era um sinal entre Deus e os filhos de quem? Acharam? Se não achar, eu vou ler. Amém? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora vai lá em Ezequiel 20, versículo 12.
Para quem que Deus deu sábado? Também lhe dei os meus sábados, como que? Serviço de sinal. Sinal para os gentios? Entre mim e eles. Quem é eles? Israel. A nação de Israel, os judeus. Agora vejamos, ainda no Êxodo 31, 13 a 17. Agora vou falar claro. Olha, irmãos, não vai dar tempo de eu explicar, porque, infelizmente, o assunto é longo, viu? Mas é por isso que eu pedi vocês para anotar. Para um pouquinho. Portanto, isto é um sinal entre mim. Ele estava falando com quem? Então não é para gentio. É um sinal entre Deus e o povo dele. Que ele veio para eles e eles, vamos dizer, deu um chute no seu traseiro. Veja São João 1 e 11. João diz que ele veio para o que era seus, e os seus não recebeu. Quem eram eles? Judeus. Deus veio para eles, mas eles não receberam, não. Eles não receberam. Agora, continua, Lenita. Volta lá, Êxodo 31, 13 a 17. Está vendo? Basta. Isso é um sinal perpétuo entre mim e os gentios? Então o que vocês querem com sábado? Sábado foi dado para Israel. Sábado foi dado para Israel. Como sinal entre ele e o povo dele. Nós vamos chegar na frente, aonde vai mostrar que Deus fez isso só para mostrar para eles que eles não eram retos, que eles não guardavam os mandamentos. E a Bíblia nos diz, irmão, nós vamos correr aqui, que diante de Deus nenhuma alma foi, será, é ou será justificada pela guarda dos mandamentos, seja ele qual for. Vamos para frente. Então está claro que o sábado foi dado para quem? Para Israel. E até quando durou isso? Lucas 16, 16. Eu estou dizendo que é porque tem gente nova que precisa aprender. A lei e os profetas duraram ou vigoraram até João. Daí para cá é anunciado o reino de Deus. Veja João 1,17.
A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade... Presta atenção, irmãos. Para vocês não abrirem a boca errado. A graça e a verdade é de Jesus para cá, irmãos. Está claro, a lei e os profetas duraram até João. Mas a graça e a verdade foi por intermédio de quem? Amém? Está claro isso aí, irmãos? Estão entendendo? Mateus 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Os discípulos de Jesus estavam todos errados, porque não foi um só que falou? Ou Deus é mentiroso? Porque foi Jesus quem disse. Foi Jesus quem disse. Quer ver mais? Colossenses 2,16. Ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Como é que é? Lê alto aí. Ninguém, pois, o julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Por quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Porque tudo isso é sombra, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos julgue por causa de sábado, de lua nova, de lei, porque isso é sombra das coisas que havia de vir e que já veio, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem será justificado pela lei? Me aponta alguém que foi justificado pela lei. Pastor Ronaldo hoje deu um estudo interessante aqui. E eu ali estudando e mastigando as palavras dele, né? Oportunidade, foi, pastor? Deus dá oportunidade, o povo não quer aprender, né? Eu estava observando, eu não tinha observado que o Arão morreu foi logo. Morreu foi logo. Deus escolheu Moisés para tirar o seu povo da terra do Egito, da escravidão de Faraó, e ele recusou. Não, eu sou gago, eu não falo bem, eu não sou eloquente. Então ele disse, olha, não é teu irmão Arão, homem que fala bem, que fala fluentemente? Um profeta. Nem ele, irmão. O Moisés ainda teve a oportunidade de ver, de contemplar com seus olhos, mas o Arão morreu. Porque o povo de Israel fez ele transgredir. Aonde? Aonde? Não é o Moisés, o Arão. Lá em Cádiz Barneia, que não dá tempo de comentar. Quem está justificado pela lei? Romanos 3, 20 a 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Espera aí. Quantos pecou? Todos. Não foi só um pouco, não? Todos pecaram? Olha a condição do homem. Agora não está falando só com a nação de Israel, não. Agora está falando com todos. Devemos entender. Quando Deus está falando com um povo, quando Ele fala com todos, quando Ele fala só com a sua igreja, quando Ele fala com Israel, quando Ele fala com os gentios.
Continua, irmã, por favor. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificado por quem? Pela lei? Pela graça. Justificado pela graça em Cristo Jesus. Continue. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Amém? Amém, igreja? Você leu até qual aí? Até o... Sim. Vamos para frente. Gálatas 2,16. Olha, só neste livro de Gálatas, eu gastaria talvez o dia inteiro para explicar o quanto a Bíblia, o quanto Paulo combateu contra os seguidores da lei. Pode ler. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Lê de novo, mais alto. Eu tô meio surdo. Presta atenção, irmão. Escuta. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O que você quer com lei, irmãos? Ninguém, irmãos. Eu até fiz uma comparação engraçada, sabe? Pessoa que quer viver se justificando por intermédio da lei, de sábado. Eu fiz uma comparação com a galinha choca. As irmãs aqui. Quantos dias a galinha choca para os pintinhos sair? A Eva entende galinha choca, viu? Pera aí. Cadê o irmão Pedro? O irmão Pedro não veio, mas Pedro levantou e disse assim: depende do tempo. Se for no mês de agosto, com muito calor, os pintinhos nascem com 18 dias. Então o crente que quer se justificar pelas obras da lei, por intermédio de sábado, é uma galinha de cima dos ovos depois de 21 dias. Fica aí, galinha choca. É? Lá em casa eu tenho umas galinhas lá. É preciso vigiar nelas. Eu não sei se é o galo que não presta, o que é. Dá 21 dias, os pintos não saem, está de cima lá. Você chega aqui. Ô, não sai mais não. Sai daí. Já passou o tempo. Vamos fazer o teste da casa de vocês. Pega uns ovos ruins e põe debaixo de uma galinha e vê se ela vai sair de lá com 21 dias. Não sai não. Ela vai... Tem umas que morrem. Vocês veem o que é amor de mãe, né? O filho morreu há muito tempo e ela está lá de cima. Amém? Anote, Liz, lê de novo aí. Eu estou gostando, lê de novo. Isso, lá está escutando. Amém, Jesus. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne será justificada, irmãos. Nenhuma carne será... Agora não está falando com Israel não, viu? Sim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Quem está debaixo da lei, então esquece Jesus Cristo. É? A lei nos serviu de quê? O que é aio? Deixa eu ver.
Veja Gálatas, nesse sentido, 3, 24 a 26. Peraí. Não? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Agora está falando universalmente com todos. Amém, igreja? Agora é com todos. Você quer pegar para fazer uma coisa com um serviço que não é seu? Eu sei dirigir carro. Eu vou chegar na base e ele fala assim, ó, me dá esse miragem aí. Eles vão deixar? Eu não sou habilitado para isso. Quem está aprendendo, diga amém. Amém, então. Ainda Hebreus 7:19, a parte A do versículo. Eu disse que é uma escola, viu, irmãos? Não é culto de pregação, de evangelismo, é uma escola. Há uma grande necessidade da igreja reunir nos cultos de doutrina, nas terças e nos domingos pela manhã, mas o povo não vem. Então nós vamos ter que tirar um dia de domingo, que é um culto de pregação, de louvor, de cântico, para ensinar, porque senão a igreja não vai aprender. Não é só cantar e dar glória a Deus que vai te levar ao céu. Sim? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Aí. Aonde você leu? Hebreus 7:19, a parte A. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou, irmãos. Nenhuma. Nenhuma. E aonde está o sábado? Assim, a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil. Vocês querem mais? A regra antiga foi anulada, porque é fraca e... Inútil. Tiago 2:10. Parece que eu vi o Tiago aqui hoje. Ah, está bem aqui na frente. Leia aí, Tiago. Seu livro. 2:10. Está depois do Gênesis. Quem achar, leu. Ajuda o Tiago aí, Joyce. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado. Vai guardar a lei? Então guarda tudo, porque a Bíblia está dizendo, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de... E a Bíblia diz que nenhuma carne foi... O que nós queremos com lei, irmãos? Não estamos dando conta nem de viver debaixo da graça. Não estamos dando conta nem de viver debaixo da graça. Então somos transgressor na graça, que é de graça, que é fácil, que é moleza. Quer guardar a lei. Ainda Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... Amém? Amém, meu Antônio? Está aprendendo, meu Antônio? Não vai deixar esse povo passar. Vamos lá no Novo Testamento, como sinal ainda. Mateus 5:17.
Nós não demos conta, aí Jesus falou, não, eu vou lá cumprir para eles. Foi o único que cumpriu. Amém? Ele veio cumprir porque, coitadinho de nós, ninguém deu conta, viu, irmãos? Veja Romanos 10, 4. Estou escrevendo? Pode falar. Fábio? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é quem? Para todo aquele que crê. Quem crer e for batizado, então não precisa de lei, não. É o fim do sábado, né, irmão? Gentil não tem lei. Romanos 2, 11. Ou melhor, Romanos 2, 14 e 13. Leia o 14 e volta atrás. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas... Peraí. Vem que alguém está escutando. Aí. Quem é que não tem lei? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei. O 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora você quer guardar a lei? Então guarda tudo. Quem é que dá conta? Levanta a mão. Quem é que dá conta? Alguém se atreve a levantar a mão? Romanos 10. Eu acho bom que me ajude. Porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Amém? A lei opera a morte. Romanos 7, 7 e 8. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não disser, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Tá vendo? A lei serviu para mostrar o pecado. E o pecado causa o quê? Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. Mateus 22, 35 a 40. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, a saber, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Não há maior mandamento. Gálatas 5,14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Aí. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Agora, se você está querendo suicidar, então você não tem amor nem consigo mesmo, né? Agora, para você que quer guardar a lei,
Pastor, eu posso usar mais 10 minutos aqui? Presta atenção, você que quer guardar o sábado. Você que quer guardar a lei. Preste bem atenção nisso aí. 1 Timóteo, capítulo 1, 6 a 10. Do que desviando-se alguns, é desviado, viu, irmãos? Presta atenção. Isso aqui é desviado, tá? Não é crente primitivo, não. Do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas, para os matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. Você está vendo para quem que é a lei? É para um tipo de gente que, se brincar, nem o capeta dá conta deles, viu? É terrível. Leia em casa com bastante atenção para quem é a lei. Ainda, Efésios 2, 5 e 8. Glória a Deus. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a surpresa e riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus e nem da lei. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Pergunta, para quem foi feito o sábado? Ou por quem? Para quem? Veja Marcos 2, 27 e 28. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém, igreja? Amém? Agora nós temos um sábado. Ao lado das irmãs, qual é o nosso sábado? Concorda com a Helenita? Então vamos lá. Mateus 11, 28 e 29. Olha, irmão, está só lendo, porque não dá tempo de explicar não, viu? É como eu disse, como eu pedi vocês para anotar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Encontrareis sábado, descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sábado. Hebreus 4 e 9. Só mais 5 minutos, irmãos. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Ah, você é povo de Deus? Você faz parte do povo de Deus? Quem faz, diga amém. Então resta um sábado para você. Um descanso, viu? Portanto, resta um repouso, um sábado, um descanso para o povo de Deus. Agora,
Vocês querem o meu conselho de irmão e amigo? Então guarde aí. Romanos 16, 17 e 18. Amém? Meu conselho. Vou ler aqui na minha. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Tito 3:9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Essas coisas são o quê, irmãos? Inúteis e sem valor para Deus. Isso que é para você ler no microfone, também concordo. A menina está comendo pouco. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Tito 3:9. Quanto àquele que provoca discussões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Por si mesmo está condenada. Não chegou nem o juízo, mas a pessoa está condenando a si próprio, guardando as obras da lei. Quer falar, Pazinho? Irmãos, venceu até o tempo que eu pedi. Eu queria, no livro de Gálatas, vocês leem em casa com paciência. Principalmente o capítulo 3, que nós não lemos aqui. Paulo, quando ele passou pela Galácia e ganhou aqueles irmãos, depois que ele foi embora, entrou falsos mestres, falsos doutores, pregando que eles teriam que voltar ao jugo da escravidão. E ele escreveu: "Ô insensato Gálatas, muito me admiro de que tão depressa estáis passando daquele que vos chamou para a liberdade, voltando para um jugo de escravidão." No capítulo 5, verso 1, ele diz: "Para a liberdade foi que Cristo os libertou. Permaneceis, pois, firmes e não submeteis de novo a um jugo de escravidão." Como eu disse, eu precisaria de pelo menos 3 horas para a gente continuar aqui só lendo, porque não dá tempo de explicar não, irmãos. Não dá tempo não. Mas fica aqui, encerrando nos meus conselhos. Onde foi que eu disse? Os meus conselhos, um conselho de amigo que eu estou dando. Romanos 16, 17, 18 que foi lido. Tito 3. 3 ou 2? 2. É 3 ou 2? 3, 2. Eu estou testando vocês. 3, 9, 10 e 11. Lê mais uma vez só isso, nós vamos terminar. Ei, irmão Fábio, cadê? Está aberto aí? Só mais esse. Cadê a sua, irmão? O livro de Tito aí, para mim voltar aqui. A tradução dele é muito boa. E no mais, que Deus abençoe a igreja. Irmãos, é os últimos dias. A igreja tem que ter olhos abertos. Tem que ter olhos abertos. Porque diz que sobreviria tempos difíceis, segundo escreveu Paulo a Timóteo. E os homens
tornaria amante de si próprios, amontoando doutrinas segundo os seus conselhos, segundo os seus pensamentos, desviando-se da verdade. Leia, irmão. 9, 10, 11. Mas evite as discussões tolas, as longas listas de nomes de antepassados, as brigas e os debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis e sem valor. Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa 1 ou 2 vezes, mas depois disso, não tenha nada mais a ver com ela, pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Palmas para Jesus, amém? Aleluia. Glória a Jesus, bendito seja Deus.